Olá, amigos do Portal Refil. Hoje estamos com a honorável presença de Falcão, que dispensa qualquer apresentação. Uma rima acidental aqui. Muito obrigada, Falcão, pela presença. E o Falcão veio a Brasília para o lançamento do Cine Hollywood 2. Um filme bagaceiro de Raul Gomes. Qual é o nome do filme? Cine Hollywood 2. A Chibata Sideral. É festa, né? É festa, né? A festa da Kitty. O que é Kitty, mano? É te pariu. 21 de março, nos cinemas. É isso aí. Eu que agradeço aqui a deferência de vocês e realmente viemos para fazer esse lançamento de Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, que é uma sequência daquele famoso Cine Hollywood muito melhorado. Esse personagem é o Cego Isaías. Qual a diferença dele do primeiro para o segundo? Ele está mais maduro ou não? Ah, sim, o Cego amadureceu, o Cego ganhou um papel um pouco maior e ao mesmo tempo também teve a oportunidade de mostrar todas as suas qualidades cinéfilas, né? Afinal de contas, nesse filme, o Cego está sendo assistente de direção de um filme que está sendo feito dentro do outro. E com muita competência. O Cego é altamente competente, entende tudo de cinema. É um cara que eu diria assim que Hollywood está perdendo. E você já vem trabalhando com o Raul Gomes, o diretor, algumas produções. Como é que começou essa parceria? Eu diria que o Raul é o culpado, né? Inclusive de eu estar enveredando por essa carreira cinematográfica. Né? Porque eu tinha feito algumas pontas assim no cinema, inclusive só em cinema cearense mesmo. Mas o Raul inventou de me criar esse Cego para me estrear no primeiro Cine Hollywood. E o Cego foi crescendo, depois eu fiz já outro filme com o Raul, que foi o Shaolin do Sertão, um papel com muito... Outro personagem, um papel maior, mais complexo. E de forma que é um prazer trabalhar com o Raul, primeiro porque ele, como eu, cearense, ele trabalha com essa linguagem cearense, essa coisa bem fuleiragem do cearense, que eu já faço no disco, já faço na música, exatamente isso. É muito interessante, é bom demais, é muito prazeroso também, no sentido de que você tem a oportunidade de criar alguma coisa, ele deixa a gente muito livre para criar. Tem certas cenas que a gente, na hora, invertemos umas coisas, fizemos umas coisas que eu acho que ficou muito mais interessante. E você fez algum laboratório para fazer o Cego? Ou na verdade você estava vendo tudo? Na verdade é o seguinte, eu tinha um laboratório sem querer, porque eu tenho um programa na TV lá no Ceará e a minha banda que faz o musical dentro do programa são de deficientes visuais. A banda não estou nem vendo, inclusive, o nome da banda. E esses Cegos da banda, eles são muito, assim, cheios de brincadeiras, são uns caras muito espirituosos. E eu, sem querer, eu peguei toda a onda desses caras, né? Além do mais, para mim, fazer o Cego foi uma coisa, assim, interessante do ponto de vista que, como eu não era ator tarimbado, não tinha aquele traquejo do ator, com o óculos escuro ali do Cego foi muito melhor, porque você está com um negócio na cara, você não precisa ter essa expressão do olhar que os atores têm que ter, né? Então ficou muito mais fácil. Mas no Cine Hollywood 1 foi mais difícil porque, como a lente do óculos do Cego dava muito reflexo, esse negócio de cinema é luz, cinema tem que ter um cuidado amplo com a luz. Então eles passavam tipo uma pasta de dente na lente do Cego, de forma que eu fiquei cego mesmo, não estava vendo nada. Então a lente era opaca mesmo. É opaca, não estava vendo coisa nenhuma. Você recomendaria uma cabra guia ao invés do cão guia? Ah, sim, porque qualquer animal seria muito... O cão é porque é um animal mais dócil, mas uma cabra, você fazendo um trabalho de amansamento, como de restaurante, ela fica tão dócil quanto um cachorro também. É claro que durante as filmagens, a gravação das cenas, a gente sofreu algumas coisas, porque as cabras não aceitaram muito a história, mas no final das contas deu certo. Como é que a cidade recebeu vocês e como é que a cidade colaborou com vocês? Mas você sabe que Pacatuba, apesar de ser uma cidade bem pertinho de Fortaleza, deve dar no máximo 30 quilômetros de Fortaleza, é aquela típica cidade do interior mesmo, pequenininha, tranquila, pacata, e uma cidade com a arquitetura ainda muito original do final do século XIX, no começo do século XX, e o povo aceitou legal, pacatubisticamente, o povo aceitou a gente lá, e nós realmente tomamos conta da cidade, ficamos mais de um mês lá dentro, mas você dizia assim, ó, o diretor dizia ação, quando a cidade toda entrava em silêncio, ninguém dizia um pio enquanto a cena tivesse sido rodada. Então foi uma maravilha, é muito diferente de você rodar num centro urbano ou numa cidade maior, que você precisa de um trabalho
muito grande para poder conter, principalmente essa parte do som no cinema, né? Que é muito difícil de captar. O filme retrata o dia a dia, né, do interior do Ceará, não é nem assim, porque você tem vários Cearás. O Ceará de Fortaleza, né? É verdade. Como é que foi trabalhar isso sem ser muito piegas, assim, sem fazer uma caricatura do cearense? Isso é uma coisa assim, uma qualidade muito excepcional do nosso diretor Halder, né? Ele tem essa capacidade de fazer a coisa, de contar a história sem puxar para esse lado da coisa muito folclórica, muito caricaturada, né? Ele faz a história acontecer naquela cidade com aqueles personagens, mas que viram uma coisa universal. Você pode ter acontecido aquilo ali no interior da Bahia ou no interior do Rio de Janeiro, não importa a cidade, mas você não nota muito que é Ceará, a não ser por causa do cearense que é empregado, que é falado lá, né? Mas eu acho que o Halder tem essa maestria de fazer essa coisa acontecer. E qual foi a sua primeira experiência no cinema? Indo ao cinema, assistindo um filme? Você sabe que eu tenho uma história muito parecida com aqueles personagens do cine Hollywood, aqueles meninos que vão ver aquele filme, que fica todo mundo sentadinho ali, aquela conversa, quase todo mundo é amigo, porque na minha cidade tinha um cinema igual aquele. Eu ia exatamente assistir aquilo. Mas antes de ter cinema, o primeiro filme que eu vi na minha vida foi assim, projetado na parede da igreja. O padre cismou um dia lá, não sei porque, o padre arranjou um projetor, eu era muito pequeno, mas eu me lembro daquelas imagens, e rodou lá na parede da igreja, um filme preto e branco, rodou aquilo lá, para mim foi assim um espanto, que eu nunca tinha visto nada parecido. Pô, tem gente se mexendo ali na parede da igreja. A cidade que não tinha nem energia elétrica, esse gerador, o padre arranjou um gerador para poder projetar esse filme lá. Então com o cinema foi a minha experiência principal. Agora, como ator para participar de filme, depois que eu comecei a fazer minha carreira musical e humorística, eu fui convidado, né? Eu fiz umas pontas nos filmes lá de um cineasta cearense chamado Rosenberg Cariri. Fiz uma ponta num filme de uma diretora aqui de Brasília. Um filme, não sei se vocês viram esse filme, Um Assalto de Fé. Esse filme rodou aqui no Festival de Cinema do Brasil e tudo. Depois que o Halder me levou para o cinema mesmo mais atuante, num papel maior, eu fiz esse Cego, depois fiz o chinês lá do Shaolin de Sertão, e agora voltei para o cine Hollywood. Fiz 2 filmes com o Leandro Hassum, fiz um agora, Cabra da Peste, com o Vitor Brandt, que ainda vai pro ar. Fiz outro com o Nani Pipo, que também ainda vai sair. No total, tem uns 10 a 12 filmes de longa-metragem já feitos. Agora a gente tem uma brincadeira que é a tradução, o vocabulário cearense. Você vai traduzir algumas palavras pra gente, que a gente aqui é... Tá certo, vamos ver se eu sei. Frescar. Frescar é essa história de tirar onda com a cara da pessoa. Você está frescando comigo, né? Mas também pode ser o sentido de frescar assim. Por exemplo, o empregado que está no trabalho, fazendo trabalho ali, está frescando, não está fazendo o trabalho direito. Agora, frescar mesmo é trollar. É o que hoje chama de trollar, que é a verdadeira acepção da palavra frescar. A liseira. Liseira é a falta de dinheiro, o cara está liso, está para liseira total. Aliás, dizem que é muito mais difícil para um cearense ouvir que ele é liso do que ouvir que, por exemplo, que é feio. Você diz, rapaz, você é um liso. O cara fica com muito mais raiva do que dizer que ele é feio. Uma peia. Peia é a surra, umas lapadas. Você pegar um cara e dar uns tapas nele, você dá uma peia nele. É uma briga mais no sentido de quem está batendo, você está dando uma peia. O cara leva uma peia. É o que o Halder usa muito no cinema, que ele usa muito as artes marciais, o taekwondo, o kung fu, essa peia que o lutador leva. Spilicute. Essa palavra spilicute só existe no Ceará. No tempo da guerra, na Segunda Guerra, Fortaleza virou uma base militar dos americanos. Então esses americanos tinham lá um clube dos oficiais e eles arranjavam umas namoradas por ali, aquelas cearenses que estavam ali dando sopa, iam tudo lá para ficar de noite lá com os soldados americanos e tal. E os soldados começaram a chamar as meninas de Spilicute, quer dizer, ela é uma moça Spilicute. Isso foi na cidade, começaram a chamar o povo de Spilicute, e Spilicute virou sinônimo daquela pessoa que é apresentada, que gosta de aparecer, a Spilicute. E o cearense gosta muito dessa coisa de pegar umas palavras em inglês e transformar, né? A palavra baitola, que para nós é o homossexual, é o gay, né? Baitola veio do inglês também, porque era
um engenheiro inglês que estava fazendo na estrada de ferro e tinha a bitola do trilho. A bitola do trilho é aquela distância entre um trilho e outro, né? E o engenheiro ficava muito preocupado, todo tempo, olha a baitola, a baitola. E o cara era baitola, ele era gay. Aí chamaram o cara de baitola e pronto, ficou. Eu duvido que você vai aprender mais assistindo outro vídeo. Cisso. Cisso é aquele cara mala, é o mala. Chato, é o chato, o Cisso. Rapaz, deixa de ser Cisso, rapaz, tu fica só perturbando. Não, o cameraman é Cisso, esse teu diretor é um Cisso. Quer dizer, aquele cara que é Cisso. Em Fortaleza tem um concurso do Cisso do ano. Escolhe um cara lá. Tem o bar do Cisso, entendeu? O bar do Cisso é onde vai esse povo mala mesmo. E uma vez por ano escolhe o mais Cisso deles. Muito obrigada, Falcão, Eu que agradeço, pelo papo Duda. maravilhoso. E deixa pra galera um recado pra galera ir pro cinema pra assistir o Cine Hollywood. É isso aí, meus amigos, vocês que são frequentadores aqui do Refil, né? Não deixe de ver, rapaz. Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, tá em tudo quanto é cinema a partir desse mês de março agora. É um filme assim que acaba sendo brasileiro, tendo algum pé no Nordeste, ele tem que assistir para ver como é a nossa cultura é interessante. Hoje estamos com o diretor de Cine Hollywood, o Cine Hollywood 1 e o 2, e de bandeja o Shaolin do Sertão. Então, o Halder Gomes, muito obrigada pela presença. A primeira pergunta é: como é que você deu essa camiseta, sacanagem? E a primeira pergunta é assim, como é a sua identificação com o filme? É uma relação pessoal, né, com esse universo, porque tanta metalinguagem de fazer cinema, que é uma coisa que faz parte do meu cotidiano, como é que eu poderia levar ao público o que é fazer cinema sem se tornar chato, sem se tornar algo que seja um papo complexo de entender, né? E todo esse universo das referências e das interferências que tem no filme por conta da estética, por conta da linguagem, por conta das influências de filmes e gêneros que eu vivenciei, né? Então o filme ele transita pelo gênero sci-fi, ele vai na arte marcial, ele transita no western, ele vai no cangaço, ele passa por um número de estéticas, de nuances que faz parte de tudo que eu fui acumulando ao longo da vida como um grande espectador de filmes e agora realizador. E a nossa cultura popular se insere muito forte ali em relação ao gênero sci-fi, porque quando a gente fala de disco voador, não estou falando de um assunto de disco voadores que vão para Nova York ameaçar os Estados Unidos, não, o disco voador do Ceará, Quixadá, é um dos principais lugares de avistamentos de OVNIs no Brasil, né? Então isso tudo está lá dentro da nossa cultura popular, faz parte do nosso universo e cruzar isso com a nossa comédia é tão natural que faz do filme essa leveza, essa gostosura que ele é. E tem uma concorrência forte, né? Porque Alto Paraíso aqui é Também tem, né? Vixe, existe são esverdeados, segundo o filme. Eu queria saber também as ideias dos filmes. Se você teve as ideias ao mesmo tempo e destrinchou nos filmes em filmes diferentes, ou as ideias surgiram em momentos diferentes, depois que uma produção acabou, você teve, agora eu vou partir para o próximo. Foram recortes que foram acontecendo naturalmente por conta do sucesso do primeiro, né? O Cine Hollywood 1, ele aborda a chegada da televisão no interior do Ceará na década de 70 como sendo ali a grande ameaça tecnológica aos cineminhas que existiam e que eu vivenciei aquilo tudo, né? Que para mim foi muito triste ver um cinema fechar as portas. Então esse recorte da década de 70. Depois eu fiz o Shaolin do Sertão, que vai para 1982, quando o videocassete era o grande desejo de consumo desses órfãos de filmes de gênero, desses cineminhas, só que era algo muito caro. Então o Shaolin do Sertão retrata esse momento associado a outro momento histórico também, que era o período onde os lutadores de vale tudo profissionais não tinham mais lutas para fazer e iam para o interior desafiar os valentões. Então, de novo, é outro resgate e outro momento histórico, né, que tinha uma importância ali na cultura popular e como era o entretenimento dessas pequenas cidades. E o Cine Hollywood 2 agora ele vai para 1980, onde ele se situa ali no momento onde o cinema já perdeu seu espaço para a televisão, mas os apaixonados por cinema queriam continuar fazendo seus filmes de gênero. Então é uma grande homenagem aos produtores e os realizadores mambembe de cinema em pequenas cidades do interior do Brasil. Então, de certa forma, não é que seja uma trilogia pensada, mas são assuntos que se complementam quase como uma trilogia desses três filmes, da influência da cultura do cinema de gênero nessa cultura popular
principalmente do Nordeste. Uma pergunta que eu fiz até para o Falcão, qual foi a sua primeira experiência com cinema? Qual foi a sua primeira fascínio com o cinema, aquela projeção, o filme passando? É tão marcante, assim, que parece que foi segundos atrás, sabe? Foi um dia que eu entrei no cineminha lá no meu interior, em Senador Pompeu, no Sertão Central, e vi um filme do Bruce Lee, sabe? Assim, o rosto do Bruce Lee, aquele físico cortado, aquela habilidade, aquela precisão. Aquilo ali foi um negócio, assim, como se fosse um transe, sabe? Aquela imagem, nunca mais eu esqueci. Eu sabia que, embora você, criança, não tenha consciência, o quanto que isso vai te influenciar na tua vida dali pra frente, mas aquilo foi tão marcante que nunca esqueci dessa imagem um dia sequer da minha vida, né? Me levou a fazer arte marcial, porque minha história começa na arte marcial, né? Quando eu passei o desejo pela arte marcial, que eu me tornei atleta de taekwondo, fui professor, fui técnico, fui atleta, fui dono de academia, vivenciei por mais de 20 anos tudo que você pode viver em cima do tatame. E foi a arte marcial que me levou ao cinema, né? Se essa imagem me levou à arte marcial me levou ao cinema quando eu comecei na década de 90 a trabalhar como dublê de luta em filmes de artes marciais em Los Angeles em 1992, década de 90. E aquilo aí foi minha porta de entrada para o cinema, então tudo conectou de alguma forma e hoje eu trago isso para dentro dos meus filmes com muita frequência. É um universo que eu gosto de transitar por ele, que me instiga muito, que eu tenho uma grande paixão. E o filme é legendado, né? Por que dessa escolha? Foi uma coisa meio que para apresentar o cearês ou para... Não foi intencional no primeiro momento. Quando eu fiz o primeiro filme, eu exibi para o Bruno Weiner, que é o distribuidor, um primeiro corte. E ele viu aquele filme, achou muito intrigante, achou interessante, achou curioso, mas ele falou, olha só, gostei, mas não entendi nada. Aí num segundo corte do filme, eu legendei algumas falas de umas crianças, para facilitar a compreensão dele. Ele falou, rapaz, mostrei para um monte de gente, eles gostaram, mas também não entenderam nada, legenda tudo. Aí eu, tá bom. Aí legendei tudo, e aí a gente para pensar, depois que a gente vê a importância da legenda nesse filme, que não era planejado, não era intencional, mas aí eu tenho um fato curioso, faz a gente perceber a dimensão continental que é o Brasil, a variedade cultural, a pluralidade cultural e a pluralidade linguística desse país, né? De um lugar que fala inúmeros sotaques, no Ceará mesmo a gente tem sotaque diferente dependendo da região, que chega ao ponto que beira o dialeto, que se a gente não colocar a legenda, boa parte desse filme você não vai entender. Então isso é muito intrigante quando a gente olha sobre esse aspecto. E acabou gerando também outra coisa interessante, é que o filme brasileiro, por não ter legenda, né? Ele normalmente as pessoas deficientes auditivas não iam porque não tinha possibilidade de ter a compreensão, eles iam ver filmes gringos legendados. E o filme acabou criando essa inclusão para o gênero brasileiro, do cinema nacional, né? Então as pessoas passaram aí, eu recebi muitas mensagens, poxa, finalmente um filme que eu posso, que eu tenho deficiência auditiva, eu posso ir entender. Então, opa, a gente está fazendo algo a mais do que simplesmente traduzir, a gente está dando a possibilidade para as pessoas compreenderem o filme. E aí no Shaolin do Sertão também eu coloquei a legenda, e no Senhor de 2 também ele volta com sua legenda na íntegra. Como é que é retratar o Ceará, né, que é o interior do Ceará, sem ser muito piegas, assim, sem estereotipar o cearense, sem estereotipar o interiorano? É conhecer a fundo esse interior, né? Eu venho do interior, então eu sei rigorosamente do que eu estou falando, de como são essas pessoas. Eu sei rigorosamente qual é o tom de cada um, até onde eu estou na zona do realismo ou do caricato. Então eu conheço com uma precisão cirúrgica esse universo inteiro, que eu faço parte dele, eu sou uma dessas figuras, né? Eu fui um desses espectadores de um cineminha como o Cine Hollywood. Eu fui uma daquelas crianças como do Cine Hollywood. Eu fui um Aloysio Lee como era o Aloysio Lee do Shaolin do Sertão. Eu fui um Tora Pleura do Shaolin do Sertão quando me tornei um atleta e não mais um cara aficionado por filme de Kung Fu. Eu sou um Francis Gleitson quando eu estou fazendo meu filme. Então, não existe um daqueles personagens ali que eu não tenho a identificação de conhecê-los profundamente. Então isso me deixa numa zona de segurança, que eu sei que eu tenho a responsabilidade ao mesmo tempo de representar essa cultura através do cinema, mas eu vou com a certeza de que eu estou ali simplesmente contando a nossa história com a verdade de quem há 52 anos
tá lá desde que nasceu. Você já tá amigo do Steven Spielberg? ainda não. Ali é uma mensagem interessante. Ele está em camadas, assim, o filme tem várias camadas de nuances, e ali é uma coisa subliminar. Há uma história muito interessante do Orson Welles. Orson Welles, na década de 40, ele filmou no Ceará um documentário chamado It's All True, que era um documentário que, a princípio, ele ia apenas para o Rio de Janeiro filmar, numa aproximação de política de boa vizinhança entre a América do Norte, entre os Estados Unidos e o Brasil, através do cinema, durante o período de guerra que a Europa estava devastada, na tentativa dos americanos criarem novos mercados. E o Orson Welles foi um diplomata, um embaixador dessa proposta. E ele ia filmar tudo que era clichê no Brasil, para passar nos cinemas americanos, o carnaval, aquilo tudo. E um belo dia, ele estava no escritório dele em Nova York, e alguém coloca o New York Times na mesa dele. Quando ele abre, tem uma notícia de jangadeiros cearenses que foram de jangada até o Rio de Janeiro para reivindicar direitos trabalhistas ao presidente. E o cara, caramba, os caras foram nessa jangada até o Rio de Janeiro, isso tem que estar na minha história. E aí ele incluiu no roteiro e passou 6 semanas filmando no Ceará. Então, como é que esse jornal chegou na mesa do Spielberg? Quem foi que... do Orson Welles. Quem levou? Mas influenciou, né? Então, assim, dando esse... Não é um spoiler, mas é uma explicação aqui que está subliminar na história, representada através do Spielberg, que as pessoas vão entender que tem essa ligação com o Ceará e com o maior gênio da história do cinema mundial. Ainda mais de ficção científica, né? Exatamente. Então o próximo filme é com o Steven Spielberg, ok? Rapaz, se ele topasse, eu faria um filme com ele, tranquilo, a gente podia fazer uma história muito maluca aí. Eu pagaria o triplo, o quarto, para ver esse filme. Alô, galera do Portal Refil. No cinema, Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, é o filme da comédia mais intergaláctica da face do universo, da Via Láctea, de todas as galáxias do mundo, desde a época do Big Bang, que você vai ver. Você bote 18 bilhões de anos-luz, a origem do universo, você não vai ver uma fuleiragem intergaláctica maior do que essa. Tá no cinema, arrasta pra lá. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ajuda a gente aqui no Patreon e no PicPay. Então a gente se vê no próximo vídeo.